Audiobook do livro Consolador. Do Espírito Emmanuel. Terceira parte. Capítulo 2.3. Evangelho. Ensinamentos. 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: e sois deuses? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico: que todos os pecados servos-são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo? A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justificasse, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si própria, tripudiando das suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus, que habita neles. 304. Qual o espírito destas letras? Não cuides que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são, quase sempre, fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser reconhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. 305. A afirmativa do Mestre: por que eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas, sim, que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. 306. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação, igualmente, no que se refere aos bens materiais. O seja feita a vossa vontade, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da sua vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita, à situação dos encarnados no mundo, lastimando-se os que não vigiam,
por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. 308. As palavras de João, e a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo, há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? As palavras do apóstolo referiam-se à sua época, todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João, e a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento, é preciso que ele cresça e que eu diminua? O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu apóstolo, cuja expressão humana deveria desaparecer, para que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro, no seu evangelho de verdade e vida. 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina e, no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize, a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germens lhe dormitam no coração. 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado, acerca de Jesus, que não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo? Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome, razão pela qual enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. 312. Como interpretar a afirmativa de João? Os três são os que fornecem testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homem de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre, ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando, ainda uma vez, que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor da humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida, na abnegação e no sacrifício supremo. 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto, como lição à humanidade. O episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, humanidade pela qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. 318.
Poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda, para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina, e Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente, que o induziu à defecção? Quem há recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre, de muitos séculos. 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir, indiferentemente, aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero, na definitiva edificação de si mesmas. 321. Qual a edição dos Evangelhos que melhor traduz a fonte original? A grafia original dos Evangelhos já representa, em si mesma, a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que, em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, torna-se imprescindível a separação da letra e do espírito. Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu Mestre imortal.